Hoje, conhecida apenas como um puxadinho da Alemanha, a Áustria já viveu seu momento de relevância mundial, principalmente no ramo artístico. Viena é o berço da música clássica e era considerada a capital dos compositores, tendo grandes nomes como Amadeus Mozart, Johann Strauss, Franz Schubert, e embora esses nomes que eu vou falar agora tenham feito mais sucesso fora do seu país, não podemos esquecer de Arnold Schwarzenegger e o pintor mais famoso do mundo. E hoje falaremos sobre outro artista austríaco, dessa vez o escritor Jack Unterweger, e assassino nas horas vagas. Johann Unterweger nasceu em 16 de agosto de 1950 em Jundenburg, cidade na região da Estíria, na época ocupada pelos aliados. Filho de uma garçonete austríaca e um soldado americano, quando tinha 3 anos seu pai já tinha voltado aos Estados Unidos, e sua mãe foi presa por fraude. Então Johann foi mandado para outra região para viver com seu avô, um sujeito rude e cruel, que posteriormente iria inserir Johann no mundo do crime, usando o neto, ainda criança, para roubar animais. E entre seus 16 e 24 anos, Johann foi preso 16 vezes por crimes como roubo, agressão sexual e proxenetismo, que é o crime de contratar prostitutas. E aos 24 anos, Johann fez sua primeira vítima fatal, Margaret Schaffer, uma prostituta alemã que trabalhava em Berlim, morta estrangulada com seu próprio sutiã. Não demorou muito para o estranho jovem frequentador de zonas, cheio de passagens na polícia, cair na mira dos investigadores, e logo foi preso. Já de cara, ele assumiu o crime e foi condenado à prisão perpétua. Na prisão, ele começou a escrever contos e poemas, e até mesmo um livro chamado Purgatório, o relatório de um homem culpado, um livro que comoveu muitas pessoas e começou uma tentativa em massa para que ele fosse libertado da cadeia, já que ele estava reabilitado, até porque escreveu um poema, então é óbvio que ele ia ser incapaz de cometer crimes agora, visto que artistas não podem cometer crimes. Nesse tempo, Unterweger já tinha ficado 10 anos preso, mas o presidente austríaco da época, Rudolf, esse nome que está aparecendo aí, aprovou sua liberdade com no mínimo 15 anos. Então, em 1990, aos 40 anos, Johann estava livre, e ao sair da prisão, ele se mostrou realmente arrependido de seus crimes. Ele entrou para a igreja e destinou metade da sua renda para ajudar a família da moça vitimada, além de criar uma ONG para ajudar jovens pobres a seguir o caminho da cultura e da arte, desincentivando o caminho do crime, assim como álcool e drogas. E quem vê bastante conteúdo de true crime, principalmente casos de serial killer, deve estar acostumado com a frase "é sempre quem a gente menos espera". Mas nesse caso aconteceu o exato contrário, aconteceu tudo que todo mundo sabia que ia acontecer, a não ser os politiqueiros e iludidos que fizeram lobby para sua saída. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Com o apoio de filósofos, artistas e intelectuais, não demorou muito para Unterweger virar uma celebridade. Todos queriam mostrar o sucesso da ressocialização através da arte e cultura sobre o modelo repreensivo e retrógrado da prisão punitivista. Um de seus maiores apoiadores nesse tempo foi o poeta e jornalista Alfred Coleridge, ganhador do Patriarca Press, um prêmio literário europeu. Agora, além de famoso, também muito bem conectado, lá ele, Unterweger, começou a trabalhar na rede de televisão Orf, a maior da Áustria, como jornalista, cobrindo principalmente casos criminais como assassinatos e estupros. E caso você esteja se perguntando como ninguém suspeitou disso, 2 pessoas suspeitaram: o oficial da Polícia Federal artista Ernest Geiger e o investigador aposentado August Schneider. No dia 15 de setembro de 1990, 115 dias após a soltura de Johann, agora devido à fama internacional conhecido como Jack, nome bem apropriado inclusive, uma jovem identificada como Blanka Bukova foi encontrada morta, enforcada com uma de suas meia-calças, às margens do rio Vltava, em Praga, na então Tchecoslováquia. Algumas semanas depois, em Graz, na Áustria, uma prostituta chamada Brunhild Maus também foi encontrada morta. Ainda em Graz, 2 meses depois, próximo ao Natal, outra prostituta desaparece, Heidi Hammer. Seu corpo é achado depois do Natal, jogado em um bosque coberto com poucas folhas secas com marcas de abuso, tecidos arrancados de sua roupa e postos dentro da sua boca e uma meia calça em volta de seu pescoço. Mesmo com as semelhanças com outro homicídio, que ocorreu há apenas 2 meses, a polícia seguiu a teoria de um assalto seguido de morte, até março de 1991, quando a terceira moça sumiu em Graz, e começaram a lidar com a hipótese de um serial killer. Elfriede Schrempf, que assim como as outras era profissional do entretenimento masculino adulto, foi encontrada em decomposição jogada em um bosque. Vocês lembram que eu falei que apenas 2 pessoas não acreditavam na inocência dele? Pois é, e pro azar do Unterweger, um deles, o ex-oficial da Polícia Federal e atual vice-chefe do Departamento de Segurança de Viena, Ernest Geiger,
Genger tomou ciência dos casos e os ligou com o desaparecimento de outras 4 madames de Viena, que eu não vou nem tentar falar o nome dela. Todas foram estranguladas e descartadas na floresta. Outra pessoa que também achou esses assassinatos muito parecidos com outro crime ocorrido quase 20 anos atrás foi o ex-policial August Schneider. E Genger também não ficou para trás, investigando Unterweger, que era um forte crítico das investigações. Por que será, né? Com mandato de busca para seu carro, onde foi encontrado um fio de cabelo que não estava nos bancos de dados da Áustria. Porém, cooperando com outros países da volta, foi descoberto que esse material genético era de uma tcheca, Blanka Bukova, morta há alguns meses atrás. Após isso, foi emitido um mandado de busca para sua casa, onde foi encontrada fotos dele junto à polícia em áreas de prostituição, quando foi para Los Angeles para escrever para uma revista sobre a diferença entre o sistema judicial e prisional europeu e americano. Por coincidência, no mesmo período de tempo em que Unterweger ficou na cidade, 3 prostitutas foram mortas e enforcadas com o próprio sutiã. Jack, sabendo que provavelmente seria preso de novo, ele fugiu para os Estados Unidos com a namorada, alegando que estava sendo perseguido. Não importa o país, o discurso é sempre o mesmo, só faltou o cara dizer que aquilo estava acontecendo porque ele era preto. Em fevereiro de 1992, a polícia localizou eles na Califórnia. No seu apartamento, encontraram outras evidências, incluindo um diário onde ele admitia crimes passados e até crimes futuros, como matar a namorada. Preso, Unterweger começou a chorar, sabendo que se voltasse para seu país de origem, poderia ser condenado à prisão perpétua. Ele quis ficar para responder nos Estados Unidos, até ele perceber que na América ele provavelmente pegaria pena capital. Então voltou para a Europa para ser julgado, onde foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ao ver que nunca mais voltaria a fazer aquilo que mais gostava, Unterweger resolve fazer seu hobby preferido pela última vez e se enforca na cela no dia 29 de junho de 1994, aos 43 anos. O caso Unterweger, mesmo sendo um dos mais impressionantes e à primeira vista parecendo até mentira, é bem pouco conhecido no Brasil, tendo pouco conteúdo lusófono sobre o caso. Então algumas informações foram mais difíceis de conseguir. E esse foi o vídeo de hoje, e deixem a sua opinião nos comentários. Vocês acham que a ressocialização funciona? Ou para vocês, Johan deveria ser trancado numa cela com um colchão para dormir e um buraco no chão para cagar e ficado lá para sempre? Para mim, a ressocialização de preso é uma coisa importante que o sistema carcerário brasileiro peca muito. Criminoso que roubou um celular, foi pego com algumas gramas de droga e coisas parecidas, podem e devem ser ressocializados. Porém, tem criminosos que não podem e nem querem. E esses, assim como Unterweger, que em 8 anos foram presos 16 vezes cometendo crimes cada vez mais violentos até chegar no ponto de matar alguém, não vão nunca se adequar a viver em sociedade. O que devemos fazer é mandá-los para um lugar bem longe, onde eles não possam fazer mal a ninguém, a não ser para pessoas como eles. E não podemos esquecer que essa história não tem só um culpado. Todos politiqueiros metidos a intelectuais que queriam mostrar para o mundo o sucesso do sistema empático de ressocialização sobre o modelo mais repreensivo ajudaram a matar aquelas mulheres. O sangue de alemãs, austríacas, tchecas, americanas e possivelmente italianas e suíças, já que ele é suspeito de crime nesses 2 países também, estão nas mãos dessas pessoas também. Mas essa é a minha opinião. Deixe aqui nos comentários, assim como dicas e sugestões para próximos vídeos. Além do like, inscrição e o mais importante, nunca confie na classe artística.